Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma lição da nossa EBD, de maneira especial falando da nossa declaração doutrinária, ou nossa melhor especial dos batistas brasileiros. Hoje nós iremos ver a nossa segunda lição, a qual irá falar da doutrina de Deus. Pois bem, conhecer a Deus, ele é primordial para a nossa fé e também para mantermos um bom relacionamento com Ele. Por quê? Porque conhecendo quem Deus é de fato, irá nos ajudar a nos relacionarmos com o Deus verdadeiro. A nossa ideia falsa de Deus também pode nos conduzir a não adorá-lo de maneira especial, de maneira real, mas adorar um ídolo e não a Deus realmente. Talvez pensando nisso é que o pastor Zacarias de Aguiar Severa, ele fez a seguinte observação: o caráter da nossa religião e a firmeza da nossa teologia depende da compreensão que nós temos de Deus. Perceba que ele vai destacar aqui duas coisas. Primeiro, o caráter de nossa religião e também a firmeza da nossa fé. São duas coisas que ele vai mostrar para nós que é essencial para a nossa compreensão de quem é Deus. Se nós não sabemos quem é Deus, talvez o caráter de nossa religião ele pode ser distorcido, bem como o nosso pensamento, ou aquilo que nós pensamos acerca de Deus e de sua revelação. Então, por isso que isto é tão importante, tão essencial. Isso nós podemos conhecer no pensamento cristão. E a nossa declaração, ela confirma exatamente isso. Ela confirma exatamente esta revelação de Deus. E uma das primeiras coisas que nós pensamos sobre isto, né, sobre o que declara a nossa declaração, o que afirma a nossa declaração cristã, é que ela vai mostrar que Deus ele é verdadeiro, único e pessoal. Veja que essa é a parte de nossa declaração, que Deus é único, o único Deus, Deus vivo e verdadeiro, ele é espírito pessoal. Nesta declaração aqui, nós temos duas coisas que nós queremos destacar. A primeira dela é sobre a sua unicidade. Veja que esse texto aqui nos mostra que ele é único. Mas o que essa expressão único quer dizer? Uma das coisas que essa declaração ela quer mostrar, ao falar que Deus é um Deus único, é nos mostrar de que nele não, que dele, né, que no próprio Deus não há divisão e que também nele não há nenhum conflito, né? A mesma coisa que nós podemos também perceber sobre essa ideia de que ele é um Deus único é que há uma unidade interior em Deus, bem como também nas qualidades do ser de Deus. Uma outra coisa que nós podemos pensar sobre isso é que a declaração doutrinária ela também fala de que Deus é um ser em triunidade. Esse não é o nosso assunto de hoje, vai ser o assunto da nossa próxima lição, porém essa unidade ela não entra também em conflito com esta ideia, que nós iremos falar no nosso próximo vídeo, na nossa próxima lição. A outra coisa que nós precisamos saber sobre Deus, além dele ser único, ou seja, dele estar em unidade, dele não estar em conflito, de não haver divisão no ser de Deus, é que ele é um espírito pessoal. O que quer dizer isto? Primeiro nós precisamos definir o que é espírito. Nas palavras de Jesus em Lucas 24:39, um espírito não tem carne e não tem osso. E segundo o teólogo batista Langston, uma pessoa, um espírito pessoal, melhor falando, ele é alguém que pensa, sente, tem vontade e ainda mais,
ele tem consciência própria e direção própria. Então, quando nós falamos de espírito pessoal, nós não estamos falando de corpo, mas dessas qualidades de saber que eu existo, conhecer a mim mesmo e, ao mesmo tempo, ter consciência de outros, né? Ter também vontade. Eu consigo saber o que eu quero. Então, essa é a ideia de espírito pessoal. Outra coisa que nós podemos saber sobre Deus é que Deus ele tem atributos, né? Mas o que são atributos? Né? Uma definição simples de atributos é que elas são qualificações ou são características inseparáveis de Deus. Em outras palavras, quando nós olhamos para esses atributos, olhamos para estas qualificações, olhamos para estas características, a soma delas nos mostra quem é Deus. Então, vamos colocar aqui o seguinte exemplo. Quem sou eu? Eu sou a soma das minhas qualificações. Alguém, Pastor Queiroz, defina quem é você. E então eu dou uma soma das minhas qualificações, no caso, como humano, também nos meus defeitos. Então, esse sou eu. Então, Deus, quando falamos de atributos de Deus, nós estamos falando dessas perfeições, ou dessa soma de qualificações. Então, os atributos de Deus, exatamente, elas são inseparáveis. Em outras palavras, não tem como você saber quem é Deus sem você saber essas qualificações. Então, essas qualificações, de alguma maneira, podemos dizer que elas definem Deus, porque elas fazem partes do ser de Deus. E elas são divididas de duas maneiras. Alguns estudiosos a definem de duas maneiras, como atributos naturais ou como atributos morais. Aqui vamos ver os atributos morais. Uma delas é eterno. O que quer dizer que Deus é eterno? Quer dizer que ele sempre existiu e que ele sempre existirá, como está aqui no nosso conceito. E o Salmo 92 nos dá esta indicação, pois diz, antes de nasceres os montes e as criaturas, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quando fala de eternidade, quer dizer que Deus ele é antes até mesmo do tempo, porque ele é o criador do tempo. Ele é atemporal, ou seja, ele existe mesmo antes do tempo existir. Ele está fora do tempo. Mesmo que ele esteja envolvido com o tempo, ele também está fora do tempo. Isto é a eternidade, porque ele cria o tempo. O tempo não coexiste com ele, pelo menos não coexistiu antes. Ou seja, antes do tempo existir, ele já existia. E se podemos pensar nisso, se um dia o tempo deixasse de existir, ele também existiria fora deste tempo. Então a eternidade quer mostrar isso, né? Que ele existe desde sempre e sempre existirá. Uma outra característica de Deus é que ele é imutável. O que quer dizer isto? Quer dizer que Deus não muda no seu ser. Ou seja, esses atributos de Deus aqui que nós estamos falando, essas características de Deus que estamos falando aqui, elas não mudarão, elas permanecerão para sempre. Deus ele não se transforma, o conhecimento de Deus é o mesmo de sempre. Deus não aprende mais ou aprendeu menos ontem. Ele conhece de maneira igual. Então ele não muda no seu ser. Porém, o que nós podemos perceber, se não há mudança no seu ser, isso não quer dizer que que não haja mudança nos relacionamentos que Deus tem com sua criação, né? Porém, como aqui bem fala em nossa definição, essas mudanças na criação, no relacionamento que Deus tem com sua criação, também já fazem parte do seu plano eterno e imutável. Ou seja, porque Deus não muda, mas dentro deste seu ser, dentro desse seu ser imutável, ele criou um plano que vai se cumprir, que é imutável, que não muda, e ele incluiu algumas mudanças dentro do tempo, como ele se relaciona com a criação e como ele se relaciona com o ser humano. Malaquias 3,
3:6 revelam essa natureza imutável de Deus, quando diz que eu, Senhor, não mudo. Mas um exemplo que nós temos dessa mudança que Deus tem com a sua relação é Gênesis 6:6. Veja, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Isso cortou-lhe o coração, ou foi pesar. Esse arrependimento aqui, ele tem o mesmo sentido que cortou-lhe o coração, ou que Deus sentiu tristeza. Percebe que houve uma mudança na relação de Deus. Quando Deus termina a criação, ele diz: eis que tudo é muito bom. Deus tem prazer na sua criação. Mas quando essa criação cai, em especial o homem, ele agora muda essa relação, porque ele passa a alegria que ele tinha, o prazer que ele tinha em contemplar a sua criação. Agora ele contempla a sua criação com tristeza, com pesar. Então houve uma mudança. Claro que em Cristo Jesus, a sua criação redimida passa a novamente a ele ter prazer nesta criação. Então há essa variação de relacionamento com a criação. Uma outra característica de atributo natural é que ele é onipotente. Em outras palavras, Deus é todo-poderoso. Não há limites para o poder de Deus, como aqui nos mostra. Não há limites também para Deus fazer a vontade dele. Porém, aqui nós precisamos fazer uma advertência. Precisamos advertir que Deus ele só faz tudo que está conforme a sua natureza. E a sua natureza ela é totalmente boa. Então Deus ele faz todo o bem que ele deseja, todo o bem que ele quer. Por outro lado, ele não, a sua onipotência não quer dizer que ele possa praticar o mal ou que ele possa praticar algo absurdo, como por exemplo, ter uma montanha maior do que ele, porque ele, ou que uma montanha ou uma pedra que ele não possa erguer, porque ele é o mais potente, ele não pode criar coisas absurdas. E nem ele pode criar um outro Deus, porque Deus não pode ser criado. Então, tudo que Deus é onipotente, desde que isso não contrarie a sua natureza, desde que isso não contrarie aquilo que é lógico, né? Então, porque a lógica vem do próprio Deus. Nós temos aqui, que vai ilustrar isso, Lucas 1:37. Vai dizer que Deus é todo poderoso, ou seja, que nada é impossível para Deus. Por outro lado, Tiago 1:13, parte B, vai mostrar que Deus não pode fazer o que é não pode fazer nada que é moralmente errado. Por isso que Tiago vai dizer, Deus não pode ser tentado pelo mal. O mal não pode tentar Deus, porque a natureza dele é imutável. E ninguém tenta. Ele não suporta o mal, ele não pode tentar ninguém com o mal. Outra característica é que Deus ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas que são reais, possível de conhecer. Não há nada que ele não conheça, né? Então tudo que está, tudo que, enfim, todas as coisas, né? Em Hebreus 4:3 vai dizer isto, né? Também Deus é onipresente. Em outras palavras, ele está presente em todo lugar na totalidade do seu ser. Jeremias 3:24 nos fala sobre isto. Mas para não demorar nisso, vamos ver também aqui os atributos morais de Deus. Santidade é um atributo moral do nosso Deus. Isso quer dizer que Deus ele está separado de tudo de maneira especial do mal. Ou em outras palavras, Deus ele está inclusive separado de sua própria criação. Ele é um ser distinto de sua criação. Não há uma mistura entre o ser de Deus, né? Também quer dizer que ele é totalmente puro moralmente. Em outras palavras, como nós falamos aqui, ele está separado do mal. Então, em Deus não há nada errado. Deus, tudo que Deus faz é correto, é bom, porque ele é moralmente. Até mesmo na forma como ele conduz o que é mal no mundo, até a forma como ele conduz este mal. É um ato correto, é bom.
talvez na nossa limitação nós não possamos compreender isto. Isto vai além da nossa compreensão, mas no conduzir no mal que está no mundo. Isso também é um ato da bondade de Deus. Hebreus 1,13 vai falar sobre isto, né? Teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal. Desculpe, Abacuque. Não podes tolerar a maldade. Então, ou seja, ele não pode suportar o mal, mas ele, mesmo assim, dessa pureza, ele conduz este mal aqui, porque esta condução deste mal para um propósito final, para um propósito pleno, para um propósito grandioso, ele conduz, porque ele é santo. Até nisso ele é santo, ele sabe conduzir isso de maneira correta. E aí, junto com essa santidade está a justiça, né? A ideia de que Deus é justo é de que ele é o padrão de tudo que é certo, de tudo que é correto, né? E que ele faz tudo, ele age sempre conforme o que é justo. Mas o que é justo? É o seu próprio caráter. É exatamente isso que nós lemos aqui em Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Outra característica, outra qualidade ou atributo moral de Deus é que ele é verdadeiro, que ele é verdade. E nisso nós temos pelo menos três coisas. Primeiro, quando diz que Deus ele é verdadeiro, quer dizer que a ideia divina se concretiza no ser de Deus. Então, ou seja, tudo que nós sabemos ou que nós conhecemos sobre Deus é verdadeiro em relação a Deus, né? Isso também o diferencia dos falsos deuses. Ou seja, como ele é o verdadeiro, isso também essa característica dele ser verdadeiro o distingue daquilo que é falso, né? Que no caso aqui são os falsos deuses, né? Outra coisa que nós podemos pensar sobre essa característica que ele é verdadeiro é que tudo que ele revela é real e confiável. Por exemplo, as profecias. Se ele fez uma profecia, ela vai cumprir, porque o que ele revelou é verdadeiro, é real. E um exemplo disso, em Daniel 2, quando ele vai revelar a história desde Nabucodonosor, passando pelos reinos da Grécia, da Médio-Pérsias, da Grécia, de Roma, e depois ele fala que Roma se divide e essa divisão ela é como a mistura do barro com o ferro, estão juntos, mas não conseguem se unir. É o que nós percebemos, por exemplo, na atual União Europeia, que ela é de alguma maneira uma divisão do Império Romano. Estão juntos, mas estão desunidos, né? A Inglaterra acabou de sair da União Europeia. Então, esta revelação foi revelada de maneira tradicional alguns séculos antes de Cristo, né? Alguns séculos antes de Cristo, e tornou-se realidade, porque isso se cumpriu 400 anos depois de Cristo, esse texto. Então perceba que Deus ele é confiável e a profecia mostra isso. Temos alguns textos que mostram isso, né, que ele é confiável. E terceiro, todas as coisas são com ele são como realmente são. A outra característica de Deus é que Deus ele é amor. E essa característica quer dizer que ele se doa totalmente aos outros, né? E aqui nos mostra também que tal qualificação mostra que esse doar-se de Deus faz parte do ser de Deus. E talvez o texto mais conhecido que mostra essa natureza de se doar de Deus de maneira incondicional aos outros seja João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou que doou o seu Filho. E, por fim, dentro desses atributos morais, nós temos aqui a santidade, né? A santidade como sendo outra característica, né? Santidade duas vezes aqui, então foi um erro que eu cometi. Então vamos continuar aqui. Por fim, nós temos aqui que Deus e a sua relação com o universo.
a nossa declaração de fé, a declaração de fé batista, vai dizer que Deus é Criador, sustentador e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder todas as coisas. Aqui nós podemos ver algumas características de Deus. A primeira delas que nós podemos encontrarmos aqui é que Ele é Criador. Ele é o Criador. E Wayne Grudem, né, um teólogo, um estudioso, ele vai dizer, ó, Deus criou tudo do nada, né? A partir do nada, nós encontramos isso na Bíblia. Por exemplo, que nós podemos ver isto aqui, que Deus ele criou todas as coisas, no Salmo 33, versículo 6 e versículo 7, que diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca, pois ele falou, tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Ou seja, algo não existia, ele falou e passou a existir. É a mesma coisa que nos diz Gênesis capítulo 1. Mas também, ó, esta criação era totalmente boa. Já falamos sobre isso, né? Por exemplo, Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo era bom. E ele criou para a glória, para glorificar a si mesmo. Então Deus criou a criação para trazer glória, trazer honra, exaltação para si mesmo. Além de Deus como Criador, outra coisa que nós sabemos sobre Deus, que a nossa declaração de fé nos fala, é que Deus ele é o sustentador de todas as coisas, né? Ele sustenta todas as coisas. E o outro teólogo batista que já falei, que é Langston, ele vai nos mostrar que além de Deus ele ter força para sustentar este universo, ele também tem todos os recursos necessários para prover a sua criação de coisas essenciais à sua existência. Então, Deus ele não apenas criou, mas ele sustenta e tem tudo necessário, né? Tudo que Deus tem para sustentar a sua criação. Então, a criação, o mundo, o universo existe porque Deus ele está sustentando este universo. Olha o que diz Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Você percebeu? Então Deus ele sustenta, o universo está na sua mão. Ele está nos guiando, né? Nem mesmo um pássaro cai do céu sem a permissão ou sem a vontade de Deus. Então ele cuida de tudo isso. Nada acontece fora da vontade de Deus. Daí o terceiro aspecto dentro dessa ideia de ele ser sustentador é que Deus ele é Senhor, né? A nossa declaração vai nos falar sobre isto. Ela vai dizer que Deus é o Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas, de acordo com seu eterno propósito e graça. O pastor batista Roberto Amaral Silva, ele vai nos fazer uma advertência, pois ele vai dizer para nós de que neste universo nenhum destino é impessoal, ou seja, acontece por um acaso, né? É cego, né? Não. Deus dirige os rumos dos acontecimentos para o fim por ele desejado. Então, nada neste universo está fora do controle de Deus. Está fora do seu poder. Deus ele está controlando tudo, repito, inclusive o mal, para o fim proposto, né? O fim que ele desejou. Então, até o mal que acontece entre nós, até esse coronavírus, né? O Covid, tudo isso, Deus não está fora do controle de Deus. Ele está dirigindo isso com um fim
com um fim bom que ele desejou para se cumprir. Então nada acontece fora de sua vontade. Portanto, meus queridos, a lição de hoje nos mostra quem é Deus. Ele é um Deus único, verdadeiro, que é criador, que sustenta todas as coisas, que governa todas as coisas para um bom fim, um propósito. É isto que nos mostra o pensamento cristão e a nossa declaração, a declaração de fé doutrinária dos batistas confirma isso. Que esta lição conduza você a ter um conhecimento mais firme de Deus, mas não apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento experiencial, que você se coloque diante de Deus e o conheça de maneira real, assim como ele se revela de maneira especial na sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guie.